nós estamos aqui no Sagrado mais uma vez para mais um Literatura Viva. Literatura Viva 2018-2. Estamos estudando a terceira geração do modernismo e nela a autora Clarice Lispector. Este grupo aqui vai analisar o romance A Paixão segundo GH. Vamos conhecer o grupo. Meu nome é Hamilton Gabriel. Milena, Maria Eduarda, Juliana, Ana Beatriz, Isabelle, Beatriz, Ian. Além do romance A Paixão segundo GH, eles também vão estudar 4 contos da obra Os Laços de Família. Vamos saber que contos são esses. O nome do primeiro conto é Uma Galinha, o segundo é O Jantar, o terceiro é Preciosidade, o quarto é Os Laços de Família. Agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre a autora Clarice Lispector. Clarice nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, era ucraniana, foi naturalizada como brasileira e declarava-se pernambucana. Era descendente de judeus e sofreu várias perseguições junto aos seus pais. Clarice, como seu nome foi mudado, foi uma das formas que seu pai encontrou de esconder sua família no Brasil. Ela veio a falecer em 9 de dezembro de 1977, vítima de câncer de ovário. Autora da terceira fase do modernismo, ou geração de 45, seu estilo é marcado pela inovação, seus textos têm foco no inconsciente e os sentimentos e sensações dos personagens são muito importantes em suas obras. As características de suas obras são intimista, com questionamentos e pensamento não linear. Então, hoje eu vou falar mais ou menos sobre o conto Laços de Família. Ele começa mais ou menos assim. Depois de 2 semanas de visita, Catarina levava sua mãe para a estação, onde a senhora tomaria o trem e se despediria da filha. Elas estão no táxi. Catarina recorda-se do desconforto causado pela breve convivência entre a sua mãe e seu marido. O genro e a sogra mal se suportavam, mas na hora da partida ambos encheram-se de generosidade e delicadeza. Catarina tinha vontade de rir, ria então pelos olhos, como permitia seu estrabismo. A mãe dessa jovem mulher chamava-se Severina, a severa mãe. Em tom de desafio e acusação, lembrava o quanto o menino, seu neto, estava magro e nervoso. Catarina concordava paciente. Antônio, esposo de Catarina e pai do menino nervoso, certa noite irritou-se profundamente com tais observações da sogra. E de repente, uma freada do carro lançou as 2 mulheres, uma contra a outra, provocando entre elas uma brusca intimidade de corpos já esquecida. Era como se lhes acontecesse um desastre, uma catástrofe irremediável. Não esqueci nada? Perguntava Severina pela terceira vez. Elas evitaram olhar-se até a estação. Catarina nunca fora de muitos carinhos e intimidades com a mãe. Era, sim, uma filha muito próxima, muito chegada ao pai, cheia de beijos e cumplicidade. Dentro do trem, como elas não tivessem o que dizer, a mãe retirou um espelho da bolsa, examinando a sua aparência. Quando a campainha da estação tocou, mãe e filha se olharam assustadas, chamando uma pela outra. Parecia que todos aqueles anos elas se tinham esquecido de dizer algo como sou tua mãe, Catarina. E ela devia ter respondido, sou tua filha. Mas não disseram. Fizeram-se recomendações, mandaram lembranças para os parentes. E o trem se foi. Agora, sem a mãe, Catarina recuperava o seu modo firme de andar. Caminhar sozinha era mais fácil. Nada a impediria de subir mais um degrau misterioso nos seus dias. Catarina voltou para casa, disposta a usufruir da largueza do mundo inteiro. Caminho aberto pela sua mãe que lhe ardia no peito. E encontrou o marido na sala, lendo jornais de sábado, o seu dia tomado de volta com a partida da sogra. O menino magro e nervoso estava sentado no quarto distraído. Procurando chamar a atenção do filho, a mãe começou a sacudir uma toalha.
na sua frente. Foi quando pela primeira vez o menino disse: Mamãe, sem nada a pedir e num tom diferente do que usava antes. Alguma coisa se quebrara entre eles e Catarina estava extasiada. O seu corpo inteiro riu, não só os olhos. Tomou seu filho pela mão e saíram para um passeio, deixando Antônio atônito na sala, sem saber aonde iam. O homem dirigiu-se à janela e viu, já na calçada, a mulher e o filho. Ele olhava pela janela, a mulher andando depressa com o filho, sentia-se frustrado. Ela tomava sozinho o seu momento de alegria. Decidiu que depois do jantar iria ao cinema. Depois do cinema seria noite. E ele se quebraria com as ondas no rochedo do arpoador. Agora eu vou falar sobre o conto Preciosidades, que está dentro do livro Laços de Família. Nesse conto é abordado a vida de uma jovem que vive em seu próprio mundo e faz de tudo para não ser notada pelos homens. Ao andar, ela tenta não fazer muito barulho, mas isso é impossível, porque o salto de madeira do seu sapato faz um barulho desagradável. A sua rotina é ir para a escola de manhã e voltar para casa para passar o resto do dia em casa. Porém, um certo dia, ela acaba saindo por engano muito cedo para ir para a escola, ainda de madrugada. No meio do caminho, ela vê 2 homens vindo em sua direção e ela fica com muito medo, mas tenta não demonstrar. Porém, ela continua andando e esses homens se aproximam. E aí ela sente 4 mãos tocando nela contra sua vontade e ela acaba ficando paralisada em um muro por horas. Quando ela finalmente consegue chegar na escola, ela diz se sentir diferente, se sentir uma mulher. Depois disso, depois de acabar a escola, ela volta para casa e em um jantar ela diz para sua família que precisa de sapatos novos, porque esses sapatos não serviam mais para uma mulher. Sua família diz que ela não vai ganhar esses sapatos porque ela não é uma mulher e porque todos os sapatos são iguais, tendo o mesmo salto de madeira. Porém, no fim do livro, ela acaba recebendo os sapatos novos. Meu nome é Milton Gabriel, agora eu irei falar sobre o conto A Galinha retirada do livro Laço de Família. Certo dia, a família escolheu uma determinada galinha para ser sacrificada para o almoço. Nesse momento, a galinha acabou batendo em retirada, fugiu. E ela, depois de percorrer quarteirões, e no único momento em que ela para gozar sua fuga, ela é capturada. Depois disso, ela é levada para a cozinha e violentamente ela é posta na mesa. Neste momento, ela coloca um ovo, talvez prematuro, devido ao momento de estresse, pressão, e a única presente nessa situação é a filha. A filha, ao ver ela colocando o ovo, pede para que não matem a galinha. E a partir deste momento, a galinha é considerada um animal de estimação, tratada como a rainha da casa. Ao passar os anos, acabam esquecendo da galinha, deixando ela de lado. A filha vai crescendo e vão lá e matam a galinha e a comem. Eu vou falar sobre o conto O Jantar, que está no livro Laços de Família, de Clarice Lispector. Sobre a análise do conto. É narrado em primeira pessoa, sem marcação de início, meio e fim. É um conto profundo, psicológico, que relata uma situação constrangedora e é o primeiro conto dela em que o personagem principal é masculino. Sobre o resumo do conto. Num restaurante, um homem observava um velho comer. Ambos não se conheciam. A brusquidão e dureza do velho chamavam a atenção do homem, que lhe vigiava a cada gesto. Esse, com boa aparência e apesar de gestos rudes, era bem colocado na vida. Ao longo do jantar, o homem percebe uma lágrima no velho. A partir daí, ele não tocou mais no prato. Enquanto isso, o velho terminou o jantar, comeu a sobremesa, pagou a conta, deu gorjeta para o garçom, atravessou o salão e desapareceu. Sendo assim, o narrador fala, no fim do conto, que quando alguém morre ou há uma situação conflituosa, ele não consegue comer.
Clarice Lispector inicia e finaliza sua obra A Paixão segundo GH com 6 travessões, indicando o divórcio de GH com o mundo. E o mundo dela é o mundo que as pessoas desejam atualmente, porque GH não tinha filhos, não era casada, por opção, morava em uma cobertura no Rio de Janeiro, era burguesa, tinha como profissão a escultura e poderia ser definida como uma pessoa realizada, bem-sucedida. O começo da obra é o relato da narradora personagem descrevendo o que viu, a sua própria vida, no caso. O fato de ela ter visto a sua própria vida faz com que ela faça um exame subjetivo da sua realidade e, com isso, perca a sua terceira perna. Terceira perna é um termo utilizado para se referir a uma pessoa que se realizou no mundo, pelo casamento, pelos filhos, pelo trabalho, entre outros. E Clarice Lispector utiliza esse termo para fazer uma relação do homem com o mundo e o que os mantém firme. GH estava sentada em seu apartamento luxuoso tomando café da manhã quando decide fazer uma arrumação em sua moradia, pois sua empregada Janaí havia se demitido no dia anterior. E ela começa a pensar por onde ela pode começar a fazer a faxina, o que ela vai começar a organizar primeiro e decide começar pelo quarto da empregada. Pois além de ser o quarto da empregada, era um depósito onde Janaí guardava todas as coisas que GH não iria utilizar mais. Quando ela chega na porta do quarto, ela sente uma melancolia profunda, pois ela repara um desenho. E nesse desenho, na parede, há a representação de 3 figuras, uma mulher nua, um homem nu e um cão. E ela percebe que eles não se olham, ou seja, um não se preocupa com a existência do outro. E ela entende que Janaí fez uma denúncia de sua vida, da vida de GH. Pois, e durante 6 meses de trabalho, GH sequer se lembra da fisionomia de Janaí. E ela começa a andar pelo quarto e ela percebe que ele está vazio e limpo, assim como ela se sente em seu mundo interior. E ela decide abrir a porta do guarda-roupa. Quando ela abre a porta do guarda-roupa, ela se depara com uma barata. E ela percebe que ali deveria ser a moradia do inseto há muito tempo, pois ele estava velho e cascudo. Em seu ápice de medo, GH fecha a porta do guarda-roupa e mata a barata. Quando ela mata a barata, ela se sente viva. E ela não desiste, ela quer viver, ela quer saber, sentir a vida. E ela quer degustar da vida, então ela come a barata. E depois de comer a barata, ela vomita. E a barata é uma metáfora da vida, e a vida não tinha gosto de nada. Isso tudo é uma metáfora da existência de GH. Neste percurso doloroso, GH entra em estado de melancolia, por compreender que a construção da sua existência foi erguida sobre as aspas. Com isso, a personagem é tomada pela bile negra, por ter visto que, por meio dos cílios, das patas e da pasta branca da barata, a sua essência, a sua identidade. E essa sua essência lhe trouxe uma certa angústia, por ela acabar sentindo nojo de si mesma, ou seja, ter nojo de sua raiz, e isso a contradizia. Com essa constatação, GH perde as esperanças e concebe nada a mais do que além de sua existência. Na vida, a aprovação insensível do sofrimento moral ou físico, por amarmos mais o sistema da vida do que a si próprio, faz com que levamos uma existência do tipo feliz. Mas quanto mais GH buscava a introspecção da condição humana, mais isso fazia com que ela se divorciasse do mundo e dos contraditórios da existência. GH, por não desistir de querer saber e sentir a sua raiz, ela não ganha o prêmio de ser bem-sucedida na vida, mas ganha a recompensa de não ser mais humana. E a partir da ideia da condição existencial, ela começa a preferir o inexpressível. Portanto, quando ela estiver em seu leito de morte, ela não vai pensar assim o porquê de viver. Porque, ou seja, assim, você trabalhar tanto para sobreviver
sendo que você não tem o seu domínio sobre a sua vida. Porque a Terra nos usa mais do que nós mesmos. Portanto, a obra A Paixão segundo GH nos remete a refletir sobre a condição humana. Fala a respeito do sistema da vida contemporânea que só injetam nas pessoas valores para que elas se englobem no sistema. Entretanto, conhecer a si próprio é conhecer as suas potencialidades e não é motivado pela constituição política social ao qual o indivíduo está incluso. Desta maneira, a pessoa vive cega diante de si próprio e, consequentemente, dos absurdos a qual está imersa. GH só se negou quando se negou à empregada. Agora eu vou falar um pouco sobre a linguagem no livro. O livro é conhecido por muitos críticos por ser um jogo turbilhante e ininterrupto de linguagem, por possuir uma linguagem muito rica. Clarice Lispector ela utiliza de várias metáforas no livro, dando muita arbitrariedade ao texto. Além disso, o livro pode possuir várias interpretações diferentes, dependendo do significado que o leitor der. Clarice ela também utiliza vários paradoxos. Um deles é um jogo de palavras, onde as palavras podem aproximar ou afastar o ser de si mesmo ou possuir uma chave para atingir a sua essência. Além disso, Clarice Lispector ela se aproxima muito da estrutura filosófica do existencialismo de Jean-Paul Sartre, que diz que é possível desenterrar o melhor e o pior da alma humana, mesmo ela não sendo mais humana. Agora eu vou fazer uma rápida relação do livro com a Paixão de Cristo. O livro ele pode ser considerado e entendido como uma alusão ao sofrimento da Paixão de Cristo, que foi narrado e relatado por Mateus, Marcos, Lucas e João, apóstolos de Jesus. O livro ele é considerado uma luz sobre o entendimento da condição humana, e Clarice faz uma clara intertextualidade com a Escritura Sagrada. Alguns estudos, eles nos mostram aspectos místicos da obra da autora e outros falam sobre a exploração da epifania, que é um recurso de transposição utilizado na Bíblia. Então, agora eu, Hamilton Gabriel, irei apresentar a questão do Enem. Questão 8, Enem de 2017, declaração de amor retirada de uma crônica de Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo. Esta é uma confissão de amor, amo tanto a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Às vezes, ela reage distante de um pensamento mais complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la, como gostava de estar montado num cavalo e guiá-lo pelas rédeas. Às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo em minhas mãos, e este desejo todos os que escrevem têm. Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo um túmulo do pensamento, alguma coisa que lhe dê a vida. Essas dificuldades nós as temos, mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Se eu fosse mudo e também não pudesse escrever, e me perguntasse a que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. O trecho em que Clarice Lispector declara seu amor pela língua portuguesa, acentuado seu caráter patrimonial e sua capacidade de renovação é: letra B. Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. A partir do momento que Clarice cita Camões, a autora refere-se ao patrimônio cultural da língua portuguesa, ao mesmo tempo em que se mostra sua capacidade de renovação. Então, a escolha da questão do Enem foi devido a gente estar estudando as obras de Clarice Lispector. Nós já estudamos Laços de Família e vários diversos contos, e também A Hora da Estrela. E o nosso livro é Paixão segundo GH.
E essa questão do Enem envolve uma crônica que Clarice Lispector escreveu, que é A Descoberta do Mundo. Foi por isso que o nosso grupo escolheu essa questão do Enem.